Olá, gente. Oi, todo mundo. Oi, Elisa, Matheus. Bom domingo. Bom restinho de domingo para todo mundo. Oi, Pedro, Lícia, Luísa Multidão. Hoje é o último domingo, né, gente, de janeiro. Já pensou? Eu aqui, quando eu fui ver o dia, eu falei, nossa, a gente já passou o primeiro mês de dezembro. Eu espero que vocês estejam bem, que quem já conseguiu tomar vacina continue se cuidando. Espero que todo mundo consiga tomar vacina logo. Eu ainda não tomei também imaginando que a maioria não tomou, né? E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que janeiro foi estimulante os nossos encontros e nós fomos dando essa configuração de falar um pouco de escrita, de falar de pesquisa e vindo mais gente. Isso é muito, muito bacana. Eu queria começar com 3 coisas rápidas antes de passar para o tema de hoje. O primeiro é que eu tento sempre no domingo responder todos os comentários que venham em torno da banquinha. E tento também, quando publico a ideia do tema, também responder os comentários, porque aí eu consigo me conectar com o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido. E eu agradeço muito vocês pararem 30 segundos e dizer faz sentido, não faz sentido, isso tá bom. Então eu agradeço muito e eu tento fazer o mesmo em torno das banquinhas, né? Em outras publicações às vezes dá, às vezes não dá, mas eu queria que talvez a gente fizesse esse pacto coletivo de que em torno da banquinha eu me concentro também para responder. Eu às vezes não consigo responder coisas assim, Débora, me ajuda com tal bibliografia, pode revisar meu projeto, isso eu já não consigo, né? Eu acho que dá para vocês entenderem, porque muitas vezes eu não entendo dos temas. Eu gosto muito de quando vocês me dão ideias do que eu devo falar, então, por favor, deem, isso não, ao contrário, não me pressiona, me dá um norte, e não só sobre a banquinha. Quando algumas pessoas me escrevem na própria Instagram ou no inbox me dizendo Débora, está acontecendo isso, o que você acha de dar uma olhada? Eu não me incomodo de verdade, ao contrário, me provoca um alerta de coisas que eu possa não estar vendo no mundo. Então, mesmo fora da banquinha, quem quiser sempre me fazer sugestões de coisas da onde eu ficar atenta, vale muito a pena. Eu queria começar contando uma história a vocês, que vocês devem ter visto uma publicação aqui, que eu fiz há 2 dias, e eu queria primeiro agradecer muito as pessoas que acreditaram em mim e estão me ajudando. Eu fiz uma publicação pedindo ajuda para tentar localizar famílias de mulheres que, durante a pandemia de Covid, na gravidez, no parto, no puerpério, tiveram Covid e vieram a falecer. É uma história trágica, é uma história terrível. Eu não estou dizendo que morreram pelo Covid, ou que morreram pela gravidez, ou que morreram por doenças prévias, mas foram mulheres que grávidas tiveram Covid e tragicamente morreram. E eu pedi aqui ajuda para tentar chegar nessas mulheres, porque são histórias de tanta dor, né, gente? São histórias de tanto desamparo. E uma pessoa estranha bater a porta, não só provoca surpresa, e às vezes é uma parente de vocês, da qual eu expresso todas as minhas condolências, ou é uma vizinha, ou é uma conhecida, ou é alguém do trabalho de vocês, e ter a palavra de vocês de que vocês sabem quem eu sou, ou que vocês podem me ajudar a mediar. E eu nunca tinha tentado essa experiência, eu queria contar a vocês, né? Primeiro, manter o meu pedido de ajuda. Eu preciso muito que vocês me ajudem a encontrar essas pessoas. E especialmente porque
eu publiquei na quinta-feira, né? E eu tenho alguma coisa nesse momento já como mapa entre 10 e 12 mulheres. Já conversei com 4 famílias, mulheres que faleceram, né? Conversar com pessoas da família. E eu nunca tinha feito uma pesquisa assim, da qual as redes de contato era esse mundo que nos conhecemos e nós não sabemos quem somos. Mas, ao mesmo tempo, se eu pudesse abrir manual de pesquisa, era aquelas técnicas que se chama de bola de neve, muito imperialista, né? Isso é como se fossem as técnicas de contato. Então, alguém diz, eu conheço ela. Aceita conversar com ela. Eu preciso contar a vocês, de ontem para cá foram, na verdade, 4. É muito intenso. É de um arrebatamento da existência. Você tem uma filha, uma irmã, uma cunhada, e que uma hora faz assim, desaparece no momento de mais sonho da vida, né? Então, eu já fiz tantas pesquisas na minha vida, gente, de tantos temas que eu achei que eram intensos, que um dia eu posso contar a vocês, mas nada tem sido tão intenso quanto ouvir o choro de uma mãe sobre uma filha jovem, grávida, em que esperava que ia ter um neto, né? E perde a filha, de uma irmã, de uma cunhada. Então, e o que eu quero fazer com isso, se vocês puderem me ajudar, eu não vou falar muito mais, é contar essas histórias, testemunhar essas histórias com a força do que a gente faz aqui, da escrita, da ciência. O estudo, para mim, não é biomédico. O grupo da doutora Melânia Amorim, da qual nós somos queridas amigas, e ela já me ouviu falar disso, faz estudos mostrando o que está acontecendo no campo da saúde, e o que eu queria fazer era contar esses pedacinhos da história, né? Do que passaram essas mulheres e do que aconteceu com elas nessa pandemia que nos transforma em números. Então, eu queria pedir ajuda de vocês. Como vocês conseguirem me ajudar, quem tem Facebook, que conhece uma história, que escreve para alguém, dizer que me conhece e eu me apresento. Se a família não quiser falar comigo, nós temos sempre que respeitar. E se a família me aceitar conversar, eu sempre ligo a câmera e a escutar, tá? Então, obrigada, gente, por terem me oferecido esses 5 minutos para eu dizer isso. E eu nunca podia imaginar que tantas pessoas iriam se mover e tão rápido para me ajudar. E eu ia conseguir conversar com essas famílias. E eu espero oferecer o melhor de mim com o que eu tenho ouvido. Vou me arrumar para a gente falar e mudar o meu tom para cá. O nosso acordo era que nós começaríamos com a nossa leitura pequenininha, né? De palavra a palavra. A nossa pergunta de hoje é como ler para escrever e a gente volta para ela, certo? Então, eu vou desligar os comentários agora e eu retorno nos últimos 15 minutos. Eu passei 4 minutos, eu peço muitas desculpas hoje de usar o tempo de vocês para pedir ajuda e contar. É quase que eu precisava contar para alguém o que eu estou ouvindo e o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Quando eu queria começar com ela, que o capítulo se chama, gente, Pequenos escritos, quase que escritinhas. Eu não sei como é que cada uma traduz. Por favor, gente, não vai me traduzir short assignments, como dizer ensaios curtos. Não, é quase que escriturazinhas. E é um capítulo super pequenininho. Não sei se vocês viram,
3 páginas. É quase que para fazer uma brincadeira com a gente. É para escrever um pouquinho e um capítulo pequenininho, né? E ela tem uma ideia que ela diz: pratique escritos rápidos. E aí eu fiquei pensando como é que nós poderíamos pegar a ideia dela de escritos rápidos, e que ela dá alguns exemplos, que a gente vai chegar lá, com o mundo que muitos de nós estamos vivendo. Então, se você é alguém que está numa pós-graduação, ou numa graduação, né? Uma graduação, mestrado, doutorado, no ensino médio. Eu falo muito pouco do ensino médio aqui, né? Mas muitas coisas serviriam, se vocês não se ofenderem em eu ampliar as possibilidades de escrita. Você pode fazer nas redações da escola, você pode fazer nos trabalhos finais da sua disciplina. Pensar, isso aqui não é só para essa disciplina, isso aqui é um exercício, uma prática de escrita. Você pode fazer nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, fazer 3, 4 parágrafos de exercitar pedacinhos da escrita. E você pode fazer, onde eu vou explorar mais hoje, nos memorandos de escrita, nos memorandos de pesquisa, que a gente já fez uma banquinha no passado. A pergunta que está aqui, que é a pergunta que eu queria provocar juntos, é por que fazer escriturazinhas, escritinhos? Porque ela tem uma alegoria. Ela diz: se você senta nas aulas, né, de escrita criativa, que eu também acho que quem está na vida da escrita conceitual, eu não vou chamar de escrita acadêmica, gente. Eu fiquei pensando muito hoje, como que a gente chama isso que a gente faz, né? E muitas pessoas dizem: o jargão acadêmico, ele é chato, ele é boçal, ele não é convidativo. A gente não tem a mesma liberdade dos ficcionistas, mas quem sabe a gente pode se aproximar da escrita criativa, mas mantendo isso que eu chamaria de uma escrita conceitual. Nós trabalhamos com conceitos, né? Então ela diz que tem uma alegoria. Você senta no campo da escrita criativa e diz: vou escrever sobre a minha infância, vou escrever sobre o processo migratório para os Estados Unidos, né? Os antepassados. Ela diz: é como você escrever sobre um glaciar, né? Eu não sei se vocês já visitaram o Perito Moreno, na Argentina. A mim foi uma das coisas mais fascinantes da natureza que eu já vi. Eu fiquei assim, aquela coisa gigante, aquele glaciar vivo se mexendo. É como escalar aquele glaciar, é impossível, né? Então, quando você senta e você diz: tá aqui o tema, vou escrever sobre mundo do trabalho, vou escrever sobre violência, vou escrever sobre imigração. É por isso que você vai ouvir de muitas pessoas que vão te ler dizendo: reduz, reduz, reduz. Está aqui também na escrita criativa. É quase que escrever pedacinhos, né? E aí ela vai dizer: quando eu me sento, o exemplo que ela diz, diante desse glaciar, né, diante desse oceano, ela diz: eu começo a pensar que eu estou com dor de ouvido. Eu começo a pensar em outras tarefas. Estou tentando lembrar, acho que ela disse, eu me lembro da dor de ouvido, acho que ela lembra ligar para um possível namorado, né? E aí ela vai dando alguns exemplos. Eu fico pensando, o que seria para... Ela fala da maquiagem, inclusive. Eu começo a pensar, eu não vou testar uma nova maquiagem. Eu, que às vezes adoro, gente, preciso contar. Eu não sei porquê, quer dizer, deve ter, né? Os algoritmos. Mas de vez em quando sai um monte de maquiadora daquelas de sei lá, acho que 15 anos, que fica botando os Hello Kitties na cara de máscara. E eu fico tão fascinada com aquilo, que elas tiram aquela máscara e botam assim, aí bota um negócio aqui na boca. E quando eu vejo, já foi 10 minutos, eu vendo aquelas meninas botando uns Hello Kitties na cara, que eu não sei muito bem, nem porque eu tô vendo, e nem se isso tem alguma utilidade. Mas isso é procrastinar, né? E nem toda procrastinadora é por preguiça. Muitas procrastinadoras, elas estão buscando compensações imediatas. Então você está diante desse glaciar, desse oceano diante de você, você começa a buscar outras coisas que você não consegue enfrentar essa escrita. Então, a primeira dica dela que eu queria conversar é tentar, ela diz, buscar uma imagem curtinha, que ela usa, que eu vou chamar de 2 centímetros, né? Se você puder transformar visual. É pegar uma pecinha. E essa pecinha, imagine que você tenha grande escrita, eu queria chamar que fosse um memorando hoje.
Então, o que é o memorando? Vocês vejam que eu estou indo pela escrita e eu vou chegar na leitura já já. O memorando é porque nós temos duas fases da relação entre a leitura e a escrita no processo de escrita. Quando nós começamos a ter que escrever sobre algo, a gente lê muito, muito. Toda semana, quando eu vou fazer um artigo do El País, que eu escrevo, eu leio muito. Então, imagine que você tem uma curva que faz assim, né? Aí eu tomo nota. Aí quando eu começo a escrever, a minha leitura diminui. Mas ela nunca deixa, a gente nunca deixa de ler escrevendo. Então imagine que leitura é assim, aí tem uma hora que ela cai, mas ela continua num nível aqui. Aqui tá o zero, tá? Ela faz assim, assim, fica aqui. Nós nunca deixamos de ler para escrever, porque a leitura nos estimula, a leitura nos provoca. Claro que nós lemos menos à medida que nós estamos escrevendo mais. Só que como começar a escrever quando eu ainda preciso ler muito? É fazendo os memorandos. Então, o que são os memorandos? Eles são notas de reflexões em um processo, que muitas vezes é só para você. Outras vezes você tem um pequeno grupo de leitura ou de escrita, é para 2 ou 3 colegas junto com você. Então imagine que hoje, nós falamos isso semana passada, você poderia fazer um pequeno memorando sobre como organizar a sua leitura. É exercitar a escrever, gente. Esqueçam aquilo de escrever por utilidade. Então, imaginem vocês que agora, eu começando a ouvir essas histórias, que eu seja fazendo o que a gente chamaria o trabalho de campo, e eu continuo fazendo minhas leituras, algo muito útil é fazer um memorando de trabalho de campo. Então, uma das coisas que eu ouvi hoje era a demora em fazer o parto, quando uma mulher adoece de Covid, e ela vai piorando e se demora a fazer o parto. Eu ainda não consigo entender muito bem o que é essa demora para antecipar o parto. Mas eu posso fazer um memorando escrevendo o que isso significa, o que isso está me provocando, o que isso cruza em mim, que outras leituras eu já fiz, como eu posso traçar mapas para ler. Esse memorando ele pode ser confuso, ele pode ser visual, ele pode convocar, mas você está ali ensaiando escrever. Então, a minha provocação para você é que como é que você organiza essa permanência da leitura com uma certa permanência da escrita. Vejam que a minha sugestão de regra é que você nunca deixe de ler. Você só lê mais ou menos e você só escreve mais ou menos a depender do momento que você está, da tarefa de escrita que você tem para fazer. Então, vamos imaginar, isso não é uma fórmula, gente, isso não é uma fórmula. Eu escrevi ela aqui, mas eu descumpro ela sempre, né? Eu tento olhar para ela como uma fórmula. Imagine que você todos os dias vai começar o seu dia da leitura ou da escrita, o tempo que você tiver. Quando eu falo dia, pode ser 1 hora que você tem por dia para tudo isso. Pode ser 4 horas. Pode ser que você seja uma pessoa que só faz isso. Então, você tem 6 horas no dia. Eu não sou uma pessoa assim, né? Eu trabalho de horário marcado. Então, eu tenho janelas muito pequenininhas para eu poder ler e escrever. Então, eu preciso pensar muito bem como eu vou usá-las. Eu começo o meu dia como eu terminei o anterior, lendo o meu log de escrita. Aquilo de onde eu parei e onde eu estou. Então, hoje eu vou avançar nessa questão. Eu li o meu log. Sabe para onde é o mais recomendável ir antes de ir para a leitura conceitual e para a sua pequena leitura de escrita que você está fazendo naquele momento? Ela tem que ser muito pequenininha, como essa. Eu não sei quanto tempo vocês gastaram para ler o texto de hoje. Eu gastei 10 minutos. Talvez outras pessoas gastem mais, outras pessoas gastem menos. Lembra que eu disse que você fez isso? Fez o seu log, você leu o seu textinho. Quem sabe para 5 minutos, quase como para meditar, muda o seu lugar na cadeira. Se você pode caminhar, caminha, levanta, toma um café. Aí liga o seu Pomodoro.
Liga, gente, o Pomodoro. Lembram que é o Pomodoro? Pomodoro são aqueles timers que podem ser desses físicos, ele pode estar aqui no seu celular que você vai... Se chama Pomodoro. E você vai botar um ciclo. Se você já está bem treinada, pode ser meia hora, 40 minutos. Se você está começando, o ciclo menos é 25 minutos. Nesse 25 minutos, não olha nada no celular. Tenta não ouvir nada ao seu redor. Tenta se concentrar no que você está fazendo. Alguns estudos que mostram que é importante botar um fone, se você se adequa a fone, com o que se chama white noise. White noise é aqueles barulhinhos do tipo shhh, ou então uma chuva. Acho que chuva é assim, né? Mas sabe, um barulhinho contínuo, porque ele engana o cérebro para concentração naquilo que você está fazendo e faz um isolamento acústico. Aí você vai para sua escrita, para onde você parou no seu log e para aquilo que está martelando a sua cabeça, ou uma palavra inicial ou uma frase. Você só tem 1 hora para estudar? Você já gastou 10 minutos, você já gastou 5 pensando, você já gastou 25 minutos nessa sua primeira escrita. Você tem que ter um momento para leitura conceitual. Para 20 minutos para ler. O que eu estou sugerindo é que tenta pelo menos ter 1 hora ou 1h15 por dia para esse seu pequeno ritmo de ensaio. A sua leitura de escrita, sua paradinha para pensar, aonde você vai começar. Você sentar para escrever e aí você ir para sua leitura conceitual. E aí você vai fazer o seu log para o outro dia. Sempre termina com log. Log como se fosse um pequeno lembrete. Continuar aqui amanhã. Então veja qual é o mínimo que você precisa para isso. Se você gasta 10 minutos lendo, 5 dando uma paradinha, 25 minutos num ciclo de Pomodoro, 25 lendo, a gente está falando de pelo menos 1 hora, 1h15. Isso é o mínimo que você pode se oferecer por dia para estudar, para ir escrevendo. Aí você vai dizer, nossa, Débora, mas isso é muito pouco. Em 25 minutos de escrita eu mal comecei, eu só fiz 2 parágrafos. Lembra da imagem do glaciar? E você vai pegar pequenininho. O oceano, você vai pegar pequenininho. Começa com isso. Não se paralisa com tudo que você tem que fazer. Começa aqui. Você está treinando. Quem sabe, daí a 1 semana, você consegue fazer 1h30. Talvez você nunca passe de 1h30, porque você tem que levar a menina na escola, você tem que cozinhar, você tem que limpar banheiro. Desculpa, o mundo real, né? Você tem que fazer coisas que você tem que fazer, porque muitas pessoas não conseguem só estar estudando. E é esse o ritmo que você vai ter. O que esse ritmo vai te permitir? Primeiro monitorar o que você consegue ir fazendo, e você começa a saber o que você consegue fazer nele. Aí sabe aquela biblioteca que muitas pessoas escreveram, mas Débora, eu não sei o que ler. É muita coisa, eu não consigo parar. Você vai conseguir no final de 15 dias saber quanto você lê. Eu, hoje em dia, prefiro ler menos, muito menos, ler devagar e saber o que eu estou lendo. E falar daquilo que eu consigo ler. Aí tem muita gente que adora chegar e dizer, mas você não leu? Você não conhece? Não, eu não conheço, eu não li. O que eu consigo falar é disso daqui que eu li. E é disso daqui que eu estou construindo. Então, a minha sugestão é, não faz o tempo acelerado da vida aqui. Faz o tempo que é seu e se organizar, que a escrita e a leitura têm que estar juntas. Mas não transforma numa coisa mecânica, de ler a leitura conceitual e escrever. Inverte, escreve, e aí você faz um ativamento do que você está estudando, e aí você faz o seu log para o dia seguinte, porque você vai ter 1 noite de sono para processar isso. Vocês entendem o que eu estou sugerindo? É o reverso. Se você à noite, antes de dormir, tem algum tempo, você aguenta, eu estou dando à noite imaginando que você é uma cotovia como eu, né? Que trabalha de manhã. Se você é uma coruja, tudo isso é ao revés. Eu faço tudo isso de manhã. E eu faço uma leitura criativa, uma leitura ficcional à noite, antes de dormir. E, em geral, com livro, para eu não ficar com a tela do Kindle, dos aparelhos de leitura na cara, né? De não atrapalhar o sono. Então, em geral, na cama eu estou com um livro. E aí, eu faço, em geral, esse tipo de leitura à noite. E
tudo que eu estou dizendo em geral, não imaginem que eu sou aqueles homens do século XIX que têm os métodos, que não falham, e que fazem a caminhada depois do almoço para ter ideia de forma alguma. A vida é muito mais caótica do que isso. Eu estou dizendo como um modelo ideal, da qual eu luto para estar nele, certo? Não tem máquina aqui, é o tempo inteiro lutando para seguir um ritmo. Bem, mas o que eu estou tentando fazer junto com vocês como um processo é, na horinha de dormir, olhar o meu log de escrita do outro dia, para eu poder, quem sabe, sem saber, processar soluções que eu não estou conseguindo resolver. E na hora da caminhada, que quando eu posso caminhar por causa da pandemia, eu faço a mesma coisa. Então, o que eu perguntaria a vocês se vocês ensaiarem isso? Quanto você consegue escrever nesse ritmo que você tem? Quanto você consegue ler nesse ritmo que você tem? Você mesma vai se responder quanto você vai conseguir ler. Hoje, quando eu fui me preparar para cá, gente, eu vou mostrar uma coisa que eu não deveria mostrar, porque é meio engraçado, sabe? Eu fui outro dia comprar umas canetinhas, que um dia eu vou mostrar a vocês as minhas canetinhas, que eu já falei delas. Mas eu comprei muito mais canetinha. Aí um dia eu mostro as canetinhas, que eu sei que eu vou virar piada. Vocês vão tirar uma foto e vão fazer piada de mim por causa das minhas canetinhas. Mas aí o algoritmo na compra sugeria umas etiquetinhas juntas. Eu não olhei muito, o negócio era super barato. Eu não consigo explicar a vocês as etiquetas que vieram. Depois foi que eu fui ver. Olha o nível. Bem, eu não quero nem saber o que são, eu saio colando agora, porque eu vou gastar, são 1.200 etiquetinhas, né? E eu tenho certeza que uma pessoa que me vê vai fazer um diagnóstico de qualquer processo cognitivo parado no tempo. Mas aí, quando eu fui hoje me planejar, eu falei, eu vou gastar essas canetinhas, essas etiquetas. E aí, eu fui fazendo assim, eu fui colando a etiqueta e o que eu ia lembrando. Então, para eu me preparar para hoje, eu fiz um mapa mental. Eu disse, eu quero falar disso eu vou abrir para isso, disso eu vou abrir para isso. E eu vou chegar aqui. E é só isso aqui que eu consigo cobrir. O que eu tenho que ler para eu me preparar para hoje? O que eu tenho que ler para o que eu vou escrever? Então, isso me ajuda, inclusive, a saber o meu tempo. Quanto eu consigo a cada dia para me preparar para alguma coisa. Então, eu contei para contar a vocês que para ler o texto de hoje eu demorei 10 minutos, né? Então, isso é importante de vocês também saberem. Então, eu tenho que mostrar para vocês, né, gente? Porque as etiquetas, e essa daqui é a etiqueta que era de Natal. Eu juro para vocês que eu não sabia o que vinha. Eu pensei que era etiqueta assim, que eu ia só colar. Aí eu falei, bem, eu vou usar todas as etiquetinhas, tá aqui, ó, pra me preparar para hoje. Eu acho que tem um peru no meio, eu sou vegana, mas eu falei, não sei se é um peru, eu vou usar mesmo assim, e vou colando qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu queria começar agora a responder é quanto ler. Ao invés de dizer quanto ler, por favor, não se faça essa pergunta. Façam duas outras perguntas, duas afirmações antes. Leia pouco e leia devagar. Pouco e devagar. Quando você fizer pouco e devagar, aí você vai me dizer quanto você consegue ler. 10 minutos, para um livro que eu já li antes, 2,5 páginas. Eu tenho uma pessoa que está querendo hoje subir aqui sem parar. Eu espero que vocês não se incomodem, mas ele está querendo subir, está aqui pedindo e daqui a pouco vocês iam ouvir o choro. Então, a minha sugestão é ler pouco e devagar. E selecione algumas coisas, está atrapalhando, né? Selecione algumas coisas que você vai estudar. Não é tudo que você estuda, né? Só algumas coisas que você estuda. Então, se você está lendo pouco e devagar, quanto tempo você demora para cada coisa? Não acredita, gente, por favor. Se tiver aqui professores de leitura dinâmica, eu estou disposta a ir para o debate. Eu estou disposta a ir para a controvérsia. Não acredita em fazer leitura dinâmica. Tudo a gente vai fazer rapidez. Sabe, se permite aproveitar, mergulhar, estudar. E aquele pouquinho. Aí você, ao invés de ter a biblioteca assim, faz a biblioteca assim.
Mas aquilo você estudou, aquilo você sabe responder, aquilo você pensou como fazer as conexões. Então, isso significa que você tem que saber o que ler. E eu vou dizer uma coisa novamente controversa e que eu fiz diferente a minha vida toda. Eu gosto tanto de ler que eu tenho mais livro do que o que eu já li, né? E até aí ok, né? Se a gente pode gastar dinheiro em livro. Mas faz a pergunta antes. Eu vou abrir esse livro para ler. Para isso que eu tenho para escrever. Por que eu estou lendo ele? A pergunta de porquê vai permitir você ter um guia na sua escrita. É claro que você pode estar perdendo a oportunidade de descobrir coisas. Mas quem sabe você pode descobrir coisas num percurso livre quando você tiver superado a fase daquela escrita que tem um tempo determinado. Então é muito importante, ao definir cada livro para abrir, para ler, se alguém já ajudou a dizer você, vale a pena, vamos ler juntas. Claro que aqui tem o perigo sempre da coisa escolástica que se repete e o novo não entra. Ou de quando você está em grupos de pesquisa em que as pessoas já ajudam você com bibliografias. Olha a quantidade de tempo que você não perde descobrindo coisas sozinhas e pode usá-lo na leitura, entende? Quando a gente tem muitas coisas para ler. Então, a minha primeira recomendação é use muito tempo, gente, selecionando o que ler. Porque isso vai ajudar você a não fazer leituras assim, no momento em que você tem um prazo determinado. Eu, neste momento, tenho um prazo determinado do livro com a professora Ivone Jabara. E eu estou revisando agora o que eu já fiz. Então, nos meus mapas, eu vou dizendo, eu vou ler isso, eu vou ler isso, eu vou ler isso. Aí eu olho, eu digo, caramba, eu já tenho 6 referências aqui para um capítulo. Eu não posso ir mais. Ou algo vai entrar ou algo vai sair. Senão eu vou conseguir revisar no tempo que eu tenho. Eu tenho 10, 12 semanas para revisar o livro. E aí eu venho de trás para frente. Sempre calendário, gente, de trás para frente. Só que como é que eu monto esse calendário? Com o tempo que eu tenho da vida e com o ritmo que eu tenho de leituras e com as outras coisas que eu tenho que ler para escrever neste processo de revisão de um livro, entendem? Então, é muito importante saber o seu ritmo e saber o que ler. Antes de sair lendo, planeja, faz um mapa, ouve pessoas, pede ajuda para a composição da literatura, certo? E aí algumas pessoas falaram aqui, o mapa, no meu caso eu uso Mendeley, outras pessoas usam EndNote, o Zotero, que são gerenciadores de bibliografia. Então, vamos resumir aqui. Eu sempre acho, imaginando vocês que todo mundo já foi embora. Eu só sei que não foi embora porque tem 380 pessoas, mas que eu tô delirando. Mas vamos lá. Quanto ler? Lê pouco e devagar, lê pré-selecionado, selecionando muito o que lê antes de abrir uma fonte. E aí, lê com calma, mas sabendo como você vai coordenar o seu tempo daquilo para escrever. Você está sempre lendo para poder escrever. Você não consegue dissociar, não acredita naqueles cronogramas que projeto de pesquisa faz, que é fase de revisão da literatura, a escrita do projeto. Tá errado. Revisão da literatura tem que cruzar todo o cronograma do seu projeto. Porque você está sempre voltando a ela enquanto está escrevendo para aprimorar. Aí, a gente tem 10 minutos para abrir, se vocês já puderem preparar as perguntas. Aí vem a pergunta, como ler para isso de escrever, né? Como ler para escrever. É diferente de quando eu estou lendo ficção, que talvez eu não esteja lendo para escrever. Eu estou lendo para pensar melhor, para sentir melhor, para ver como as pessoas solucionaram questões de linguagem, como elas ampliaram minha imaginação. Mas quando eu estou lendo no campo conceitual, a leitura é quase que estudar, né? São duas coisas próximas. É diferente de outros tipos de leitura, de ler uma revista ou de ler uma postagem. Você pode não estar estudando. A minha primeira sugestão, repito, isso é uma sugestão, isso não é nenhum método, né? É como eu faço, se eu pudesse dividir. Eu sempre uso esses marcadores de texto, né? Assim, certo?
As cores significam qualquer coisa. Eu nunca consegui fazer um critério para as cores. As pessoas que são mais organizadas que eu fazem. Mas você pode marcar com aquelas canetas também, com essas aqui. Certo? Se você não tem compaixão do livro, né? Então, por que isso aqui é tão importante? Porque isso aqui já é uma primeira contração do livro. Se você está marcando demais, você tem uma questão que talvez você não está conseguindo ainda discernir. Olha que verbo forte, né? Não está conseguindo ainda selecionar aquilo que é importante. Tudo parece importante. E não é tudo que é importante, né? Então, esse aqui é um exercício de contrição fundamental. Você vai lendo fazendo isso. E aí, você faz notas visuais. Essa é a minha recomendação para você. Não faça fichamentos. Faça notas visuais. Aqui eu tenho um exemplo. Eu faço as notas assim. Como eu disse a vocês, que eu fui comprar as etiquetinhas e estou usando, eu faço as notas assim. Elas são visuais para mim. Elas têm algumas palavras-chave do original. E suas notas. Qual é a minha recomendação para vocês? Não façam fichamento. Não façam fichamento. Fichamento é um tempo gigante, da qual ele é quase mecânico e você não está ainda se apropriando da leitura. Fazer as suas notas visuais permite que você faça da contrição uma pequena análise. E você anota da onde você tirou, porque na hora de escrever você vai voltar. Se aquilo está muito importante, a minha sugestão, se você tem 2 colegas, por isso que eu fiz a sugestão que vocês tentassem sempre marcar uma colega de vida, de escrita, de pós-graduação, do que você estiver querendo escrever, que você pode fazer um grupo de 1 ou 2. Não faz mais do que 1 ou 2. Eu falo no feminino simplesmente por falar no feminino. Os rapazes, os senhores, por favor, não se ofendam, né? Com esse grupo de 1 ou outras 2, faça um grupo de leitura de memorandos, uma vez por semana. Escreva um memorando de 2 páginas e esse seu grupo faz uma leitura de memorandos. Que você vai ter aquela sensação que você está escrevendo algo e que alguém te dá uma retroalimentação. Uma vez por semana, naquele seu ritmo de log, leitura, um pouquinho de escrita, seleciona um momento para você escrever um memorando de 2 páginas, no máximo de 3 páginas, para os seus colegas lerem, e você faz um encontro uma vez por semana. Isso vai ser super estimulante, ainda mais se vocês estiverem em processos de escrita parecidos, ou pela pós-graduação, ou por livro, ou porque uma se interessa pelo tema da outra. Isso exige um fôlego maior do que notas e do que marcar o texto, certo? A gente tem 7 minutos e eu vou começar a resumir. Voltando para ela. Ela diz, e aí vem o título do livro, né? Dessa expressão que passa a estar no mundo da escrita, que pássaro, depois de pássaro, palavra por palavra, pássaro depois de pássaro, vinha do irmão que tinha que fazer um dever de casa na escola e era sobre pássaros, e chegou na véspera, ele não tinha feito nada. E aí ele, desesperado, diante daquilo ali, diante do glaciar, né? O pai diz, calma, é um pássaro depois de outro pássaro. Então, essa é uma alegoria pra gente. As alegorias são muito importantes. Lembrem hoje a alegoria do glaciar, a alegoria do oceano, a alegoria do passarinho depois de outro passarinho, se você tem que fazer um estudo sobre passarinhos, em que ela usa uma outra alegoria. Ela diz, escrever, quando você tem algo na sua frente, é como dirigir numa estrada noturna. Você vai chegar. Só que você só vê até aqui. Você não consegue ver a estrada inteira. E você pode estar numa estrada mais segura ou menos insegura. Você pode correr, você pode ir mais devagar. Essa é uma alegoria muito, a mim, muito tocante. Você vê esse tanto aqui. Mas você vai ver mais, você vai ver mais até uma hora que você vai chegar. Então, eu assumiria que cumprir com algum desses processos e não se intimidar com essa estrada que tem chuva. A alegoria de que a estrada tem chuva nos toca porque é difícil escrever. É difícil, se não for difícil escrever para você,
Talvez seja difícil ler algumas coisas, porque são muito abstratas. Talvez seja difícil ler em outro idioma. Talvez seja difícil manter os ritmos, isso que nós falamos aqui. Gente, manter ritmo, criar hábitos. É todos os dias um retorno ao desvio do hábito. Porque exige uma disciplina de micro hábitos até a gente incorporá-los. Então, se eu pudesse resumir, né? O tema de hoje nosso, então, era como ler para escrever. A primeira afirmação é que nós não deixamos de ler para escrever. Nós mudamos como nós lemos à medida que nós avançamos na escrita inicial ou na escrita já mais próxima do fim da estrada. Mas nós sempre lemos. Nós fazemos leituras mais intensas, lembra um gráfico numa fase inicial, mas você mantém a escrita desde a fase inicial. Numa fase mais final, você já diminuiu a leitura, mas você mantém a leitura e você aumentou a sua escrita. É quase como se eles se fizessem ao revés. Vocês imaginem aí o desenho, certo? Mas sempre tem um platô para a escrita no início e sempre um platô para a leitura no final. A minha sugestão é que você leia coisas, pelo menos 3 dimensões, 3 entradas de tipos de leitura. Um que eu estou chamando de uma leitura conceitual, a outra que eu estou chamando que é uma leitura sobre escrita, que é quase sobre hábitos. É disso que a gente está falando, né? A gente pode sair daqui e fazer leituras de livros sobre hábitos, se vocês quiserem. É aquilo que vai ajudar você a pensar no seu processo. Então, é uma leitura sobre processos, que a gente aqui está fazendo sobre escrita, mas a gente pode fazer sobre qualquer outro elemento de criação de hábitos. É só para dar a dica de segredo por trás disso, né? E uma terceira leitura, que é a leitura criativa. A minha sugestão é que você faça a sua leitura criativa naquele horário que é o menos produtivo seu, que você pode descansar e que você vai depender se você é alguém do começo do dia, é cotovia, né? Se você é do início do dia ou se você é da noite, uma coruja. E que você mantenha escritas. E eu estou sugerindo pelo menos 2 escritas, enquanto você não está escrevendo aquele seu produto mesmo. Escritas como prática, as suas notas, os seus memorandos. Mas lembra, você pode fazer nas redes sociais, você pode fazer artigos de jornal, você pode fazer aonde você tiver espaço para escrever. Por fim, eu arrisco sugerir uma rotina de combinação entre essas dimensões. Lembrar de sempre ter o seu log, que é aquilo que lembra você do dia seguinte do dia anterior para o dia seguinte. É por onde você abre. Você lê algo sobre o hábito, sobre a escrita, para lembrar você por que você precisa se concentrar no Pomodoro, por que você precisa desligar o celular, ativar o processo de imersão naquele momento que você está. Você dá uma paradinha, você faz um café, você volta, você pega uma água, você vai ao banheiro, você faz uma meditação num canto, aí você senta para escrever. Pelo menos um ciclo de Pomodoro, que é 25 minutos. Mesmo que você possa mais que isso, faz um primeiro, pausa, aí você faz outro. Aí você faz uma leitura conceitual, aí você faz o seu log. Pensa quanto tempo você tem por dia para você fazer essas combinações. E no ciclo, no contrafluxo que você tenha desse bloco, você faz a sua leitura criativa e você olha o seu log antes de dormir. Gente, eu repito, dormir é absurdamente importante para todo esse processo. Falar 45 minutos sem parar, sem ninguém dizer assim, eu quero falar. Eu vou abrir para os comentários. Eu queria falar o que eu disse no início, no meu minuto final aqui. Se puderem me ajudar a encontrar histórias de famílias, de mulheres grávidas, gravidez, parto, puerpério, que morreram de Covid, por favor, me escrevam no inbox. Eu vou agradecer muito cada um de vocês por puder me ajudar nisso. Vou abrir os comentários, tá, gente? Vamos lá para as perguntas. Como é esse memorando? Explique um pouco mais. Me disse PF Bibiana. Nós podemos fazer um sobre memorando, mas a gente no ano passado fez, está salvo no IGTV.
Eu acho sempre tão suntuoso falar IGTV, gente, mas está salvo, todas as banquinhas ficam aí salvas. É como se você fizesse um texto livre, pensando numa questão que é conceitual, que é uma questão que você está tentando resolver, tá? Mas é um texto livre daquilo que você está pensando. Imagina como se fosse um diário de algo, em torno de 2 ou 3 páginas. A gente pode falar especificamente dele, tá? Que o mapa mental é um bom recurso, diz a Lúcia, com as etiquetinhas fica divertido. Fica! Se alguém encontrar agora os meus cadernos, vai ter certeza que eu não bato bem na bola, né? Mas você sabe que eu nunca tinha testado as etiquetas e está me ajudando a pensar a minha desordem do mapa mental, tá? Eu vou abrir mais uma lá das perguntas e vem pra cá, tá? Olha essa pergunta que importante da Marina. Eu tenho receio de plagiar o autor se eu só fizer notas mentais. O fichamento não evita isso? Não. Sabe por quê? Porque se você faz notas mentais, é aquilo que vai te ajudar a decidir o que você vai usar para escrever. Na hora que você vai escrever, você tem que abrir o original de novo. Você não vai confiar nem no seu fichamento, nem na nota mental, nem nas notas. Então, na hora de escrever que você vai citar alguém, você está com o original. Você vai reler aquele trecho. As notas te ajudam a dizer o que reler no original. E por isso que o fichamento, ele nunca é confiável. Porque você não vai ficar só nele, você tem que voltar no original. Se você vai escrever e aquela fonte foi útil a você, você tem que voltar ao original. Tá claro, Marina? Essa pergunta é absurdamente importante. Muitas pessoas acreditam que o fichamento resolve isso. Não. Eu fiz uma aula sobre plágio no curso da professora Rosana Pinheiro Machado, que talvez vocês possam ver. Isso, se alguém puder escrever de novo, a Vânia escreveu white noise, é barulho branco, esse ruído sem sentido, que é um ruído de fundo, né? Você tem vários apps, até inclusive de graça, que você desce para fazer. E há muitos estudos mostrando que eles ajudam você a se concentrar enquanto está estudando, tá? Se os meus mapas mentais têm uma página. Essa pergunta é bacana, eu me perdi de quem falou. Eu tenho um caderno como esse, tá vendo? Olha o tamanho. Eu acho que isso aqui é uma folha 4, né, gente? Eu tento usar ela sem ser pautada para poder me ajudar a visualizar. E ele é quase que um rascunho, um caderno de rascunho daquilo que eu tô indo. Eu tento fazer um capítulo por página, porque se eu tô precisando mais do que isso, ele começa a ficar... Olha a confusão, gente. Isso não ajuda ninguém, ajuda? Mas eu permito fazer a confusão até eu conseguir ter clareza. Olha isso aqui. Olha o caos. Até eu ter conseguido chegar nisso daqui. Tá? Que é aonde eu já tô muito mais perto de escrever. Isso eu só vim fazer muito tardiamente na minha história como escritora. Eu lia muito sobre a importância dos mapas mentais. Há muitos que são digitais. Eu já usei os Mind Map. Mas eu achei que tinha que fazer uma coisa física, né? Talvez porque eu gosto das cores, gosto de pegar na mão. E foi transformador para mim. Mas eu passei muitos anos lendo a teoria sobre isso, lendo os estudos sobre isso, mas sem conseguir implementar. Eu dizia aos meus estudantes que... Eu não gosto de usar o possessivo, né? Meus estudantes, não sei por que faz sempre, né? A gente faz isso. As pessoas das quais eu trabalhava e eu mesma tinha dificuldade de implementá-los. Eu sabia, por evidência de ciência, de estudos de aprendizado, que é uma boa técnica, mas eu não conseguiria implementar. E aí foi pegando as canetinhas, sabendo que o caderno não podia ser pautado, sei que é muita maluquice, mas começou a funcionar e começou a me ajudar muito a me planejar na hora de escrever. Se eu indico alguns livros sobre processo de escrita, sim. E eu acho que a gente pode fazer... A minha sugestão, Fabiana, é que a gente
eu posso ir fazendo isso juntas e devagarzinho. A gente às vezes acha que precisa ler o livro todo. Ele não vai fazer sentido, porque ele passa a ser um manual abstrato. Quando você lê um pouquinho antes daquele dia, é onde você ativa o treinamento do hábito, né? O da semana que vem, alguém aqui traduz, porque eu não vou fazer a tradução, que são os primeiros rascunhos de MERDA, é que eu acho que é uma provocação de dizer os nossos primeiros rascunhos são de MERDA. Ele tem 5, 6 páginas. Então, a ideia é que a gente leia um pouquinho para poder nos ativar o hábito, muito mais do que ler um manual de escrita. Eu já li muitos de escrita, já li muitos manuais de pesquisa, e a minha recomendação para vocês é que não leiam os manuais de cabo a rabo, leiam como aquele de ativar o hábito um pouquinho a cada dia, tá? Sobre isso de desenhar, então, porque é muito importante. Eu quero falar, Cristina, sobre isso do fechamento. Eu me perdi o que eu ia falar anterior. Do fechamento. Por favor, discordem de mim, né? Discordem muito de mim, porque é muito defendido o fechamento. Eu só queria desafiar quem é que usa os fechamentos sem voltar aos originais e o tempo que você dedica. Faz um experimento essa semana. Lê algo e faz essas notas mentais como eu estou te sugerindo. Lê algo e toma nota, fazendo fechamento. Vê quanto tempo você gastou. Luísa botou aí qual era a tradução. E vê quanto você gastou em cada uma. E depois faz esse experimento, se você vai confiar ou nas suas notas ou no seu fechamento para escrever. Você vai ter que voltar no original. Então, e qual é aquele que você está aprendendo mais para estudar? Entendeu? Qual é o que vai te ajudar melhor para estudar? Eu não sei. Sim, Jamila, as pessoas pedem fechamento toda a vida. Mas eu não sei, eu queria perguntar para vocês se isso faz sentido. Às vezes sou eu que estou equivocada. Você tem muitas pessoas pedindo, né? E eu me lembro, ele virou uma coisa mecânica, que você nem sabe mais o que você está fazendo, mas quem sabe funciona, tá? Alguém tinha feito outra pergunta que eu perdi, que era uma pergunta importante. Deixa eu ver, vou voltar para cá para as perguntas. Olha essa pergunta da Insta Lúcio Henrico. É todo dia mesmo? As pausas de final de semana podem ser boas também para arejar a cabeça. Lúcio, olha, eu acho que é Lúcio, né, seu nome. Lúcio, o que é que eu diria? Isso vai depender muito de quanto tempo você tem, né? Eu tenho muito pouco tempo por causa do trabalho. Então, o final de semana é um tempo muito privilegiado para mim, para eu, inclusive, fazer mais. Porque, às vezes, a pausa, ela acaba vindo obrigatória durante a semana, quando algo do trabalho, da vida cotidiana, da roupa, da cozinha atropelou. Então, aí vai depender muito do quanto tempo você tem, do quanto você se conhece e de que projeto de escrita você tem diante de você, entendeu? Então, eu não daria uma resposta de dizer como em esporte, que a gente diz, a gente tem que parar um dia na semana e né, deixar os músculos descansarem, você não corre todo dia, você alterna. Isso vai depender muito do seu projeto de escrita, do seu ritmo e do seu tempo da vida, né? Eu, particularmente, não posso, no final de semana, não fazer. E como esse é um hábito que, hoje em dia, eu já tenho muito prazer, é onde mais eu quero usar o meu tempo do final de semana, para estudar, para ler, para tentar escrever. Então, eu não daria uma resposta a você dizendo que o final de semana é como deve ser para o trabalho. Sim, eu já li alguns fechamentos que fiquei com dúvida. Eu posso seguir pergunta ainda para a gente começar a terminar? Tá. O Lúcio disse que, claro, que tem a banquinha do domingo. A banquinha do domingo, gente, ela é quase que um log para a semana, né? Para a gente pensar a semana. Pelo menos para mim tá sendo assim.
Tudo que eu estudo para vir para cá, que parece que é tão perfeito para quem fala, nunca é perfeito para ninguém, tá, gente? Eu falo isso tudo, mas eu luto com isso todos os dias, todos os dias. Então eu tenho que fazer. Eu quero mostrar uma coisa, deixa eu ver se tá aqui, senão eu perdi. Eu fiz uma agendinha para mim, que eu aprendi com as japonesas, eu mostro semana que vem. E esse modelo lindo de todos os dias fazer isso, eu falei, cara, eu vou fazer igual elas fazem, botar só uma bolinha dizendo se eu fiz. Gente, a semana às vezes é 0 bolinha, porque eu não fiz nada. Então isso é muito interessante, porque a gente só tem a memória do feito. E o dia que a gente pulou, a gente sofre, não fez, mas eles são muito mais comuns do que a gente imagina. O Matheus pergunta o que seria log, porque ele chegou no meio. Log, Matheus, é como um lembrete sobre o que você está fazendo naquele momento, mas você já tem que parar para o dia seguinte. Então, sempre antes de terminar, gente, 5 minutos antes de terminar, que você sabe que o seu tempo vai acabar, é a hora de parar e você vai escrever o seu log. Aquilo que é aonde eu estou hoje, aonde eu vou continuar amanhã, o que eu preciso fazer, o que eu estou precisando ler, tá? As parceiras para Memorando, ela pode ser pessoas que você sabe que também estão escrevendo igual a você. Se você está na pós-graduação, alguém que está no mesmo momento da pós-graduação que você. Se você já terminou mestrado, doutorado, mas é alguém que está querendo escrever, mesmo que sejam de temas diferentes, você lê a pessoa lê você, né? É você se abrir para oferecer um tempo, porque isso significa que você vai oferecer tempo a alguém e que você tem que escrever algo, né? Então, sabe que esses grupos, eles são super importantes. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tento sempre... eu já fiz filmes, eu não sei se alguns de vocês sabem, e tento estudar fotografia. Eu preciso, né? O mundo é visual para mim, mental, eu preciso imaginar as cenas, preciso me conectar às pessoas. Então, eu estou sempre estudando fotografia. E eu tenho uma professora, uma supervisora, que se chama Júlia Rodrigues. Ela tem um Instagram. E eu me encontro, às vezes, com ela uma vez por mês, gente. Esse é o meu plano com ela. Uma vez por mês. 1 hora. Mas me obriga a exercitar a fotografia durante um mês. Imaginem que agora, com a pandemia, isso é um grande desafio, né? Você na rua para fotografar. Então, eu estou fotografando usando o FaceTime. E para me ajudar a pensar a luz, me ajudar a composição. E eu arrumo um monte de vítima. O Ramon Navarro, que faz as ilustrações comigo aqui, foi a minha primeira vítima. Ele aceitou passar assim 2 horas do outro lado da linha, deitando no chão, desenhando, olhando pela janela, para exercitar. E uma vez por mês, a Júlia olha minhas fotos e vai dizer, tá errado, tá aqui, essa liga, essa luz, olha o que vazou. Uma vez por mês. Só que eu consigo pensar o meu mês sabendo que eu vou ter a Júlia no momento. Então, às vezes pode ser uma pessoa, mas você desenvolve uma rotina, um hábito, um projeto, um encontro. E aqui, olha só, a Lara Jamile está dizendo aqui, eu quero estudar gênero. Tem alguém aqui que quer se encontrar comigo? Que tal a gente usar essa comunidade para a gente se encontrar, né? Eu repito, a gente tem 2 minutos. Vocês me oferecem demais, eu tenho conseguido me organizar muito mais, porque é como se eu tivesse essas 400 pessoas me olhando, dizendo assim, Débora, você está fazendo log? Débora, você está realmente escrevendo? Me ajudando a manter o ritmo de ler, sobre escrever, me ajudando em tudo isso da pesquisa agora. Então, se o grupo puder... O tempo vai acabar, tá bom, Lícia? Eu já estou indo embora. Vai acabar. Então, tchau, gente. Um beijo. A Lícia mandou eu acabar. Um beijo. Todo mundo até domingo que vem a gente define o tema.